Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos acompanhar um áudio do treinador Marcelo Martelotti após esse empate em 3-3 contra o Jacuipense. Mas antes vamos acompanhar os gols da partida. Num contra-ataque rápido do Jacuipense, o Jacuipense fez 1-0. O gol de empate do Santa Cruz foi de cabeça de Michael Félix. A bola pegou na trave, mas já tinha ultrapassado a linha. Então Santa Cruz 1, Jacuipense 1. Veja aí no replay que a bola passou da linha. A virada do Santa Cruz veio aos 47 minutos com o gol de Michael Félix, de cabeça. Michael Félix jogando bem, o primeiro tempo jogou muito bem. O gol de empate do Jacuipense foi de Dinei. Dinei aí com 36 anos, ainda jogando. E o gol da virada do Jacuipense, Dinei novamente. Dinei fazendo 2 gols na partida. Contra-ataque rápido do Jacuipense. O gol de empate do Santa Cruz foi aos 44 minutos do segundo tempo. Marcado por toque. Final: Santa Cruz 3, Jacuipense 3. Esses foram os gols da partida. Agora vamos acompanhar um áudio com o treinador Martelotti falando sobre essa partida. Professor, boa noite. Perguntas na imprensa por esse jogo de hoje. A primeira é de João Vitor da Rádio Jornal, perguntando sobre o que o senhor pensava com a entrada de Negueba logo após o intervalo. Bom, na verdade, a minha intenção era ter a jogada de profundidade também pelo lado direito, né? A gente teve no primeiro tempo com o Jaderson pelo lado esquerdo, mas até pela característica do Didira, a gente tentou abrir um pouco mais o corredor ali com o Totti no primeiro tempo, mas o Totti estava bem marcado, né? Eles conseguiram marcar bem a saída do Totti e a ideia era ter a profundidade. Eu acho que entendo que o Negueba tem entrado até bem. A gente fez bem a jogada pelo lado direito aqui no segundo tempo, principalmente na parte final do segundo tempo. Então a intenção foi essa, foi tirar um atacante mais centralizado para ter a jogada pelos dois lados do campo, e foi essa jogada pelos lados do campo, a insistência nessa jogada que fez a gente chegar ao empate no final do jogo e criar outras oportunidades ainda, mesmo após o empate, de chegar até a vitória. Então essa era a ideia, funcionou bem, não só com o Negueba, mas a gente viu o próprio Tinga também fazendo a jogada do gol, né, pelo lado, fazendo ultrapassagem, chegando no fundo. A gente teve os últimos 15 minutos, 20 minutos de jogo muito bom nesse sentido, de trabalhar melhor a jogada, entendendo que o adversário naquele momento estava mais fechado, né? Tinha um posicionamento mais defensivo, mas a gente conseguiu criar e chegar ao empate e até brigar por buscar o gol da vitória. Tassis Michel da Transamérica, Paulo de Tasso da TV Jornal, Léo Silva da Rádio Tropical FM perguntou muito sobre o sistema defensivo. A que se deve uma certa desorganização do time hoje, tendo em vista que era um dos pontos fortes da equipe, a parte defensiva? A gente falou isso logo na chegada, né, que a gente ia buscar ter um time mais ofensivo, ter um time que tivesse mais opções, né? E eu falei sobre isso essa semana também, sobre a minha responsabilidade pelo sucesso dos atacantes, né? Pelas oportunidades que apareceriam para os nossos atacantes. E a gente voltou a fazer gol hoje com os atacantes, com o Michael Félix, né? Que foi bem, que fez 2 gols, porque a equipe criou para ele, né? E para outros também. Mas a gente sabe que o futebol é assim, e a gente vai puxando para trazer novos conceitos, mas a intenção nossa é encontrar um equilíbrio. Hoje realmente a gente errou,
Não entendo que o erro tenha sido único e exclusivamente do setor defensivo, mas erramos muito passe e demos ao adversário o contra-ataque, né? Nos pegou em alguns momentos um pouco desorganizado. Então tem erros e defeitos que nós apresentamos que a gente precisa corrigir, mas como eu falei, teve o lado positivo também da gente ver o ataque nosso funcionando melhor. Vitor Pereira da Rádio CBN pergunta: mesmo com o time buscando um resultado nos minutos finais, o senhor optou por não fazer 2 alterações às quais tinha direito. Não havia peças que pudessem ajudar a equipe dentro de campo? Não, na verdade, que substituição que eu poderia fazer? Eu coloquei o time mais ofensivo possível, né? Eu terminei com o Jaderson jogando de lateral esquerdo, terminei com o Negueba aberto, com 2 centroavantes, né, com o Léo Gaúcho e com o Michael Félix. Então, assim, na verdade não é questão de não ter peça, é questão que você tem que permanecer minimamente organizado, né? E não adianta você colocar 4, 5 atacantes, que não é isso que vai fazer você ganhar o jogo. Então eu mantive ali uma espinha dorsal, coloquei o Tinga no lugar do Paulinho, porque senti que o Paulinho cansou, né? E é natural que ele fosse cansar mesmo pelo tempo que estava inativo e pelo bom jogo que ele fez, mas demos mais força ali com o Tinga, que já vinha jogando ali naquela posição. Então mantivemos uma base com o André, com o Tinga e com o Didira no meio campo e tivemos mais ofensividade, tanto com o Jaderson por um lado, quanto o Negueba e os dois atacantes. Não é questão de não ter opções, eu entendi ali que não tinha como fazer a equipe ficar mais ofensiva e trazer mais perigo para o adversário do que as substituições que eu fiz. E o Evanildo Silva da Rádio me pergunta: qual a principal dificuldade nesse empate de hoje? Primeiro, enaltecer a qualidade do adversário, né? O adversário fez um belo jogo, veio querendo jogar, eu acho que isso é importante. Eu sempre falo que eu também gosto de ver meu time assim. Eu prefiro um 3-3 do que um 0-0, né? É lógico que eu prefiro mesmo ganhar, mas diante até do que a gente já tinha apresentado durante essa temporada e do que a gente vinha sendo cobrado nesses últimos jogos, ver a equipe fazer 3 gols me traz um pouco mais de satisfação, mas a dificuldade principal foi com relação à qualidade de jogo do adversário também. Foi um jogo aberto, foi um jogo que os dois times buscaram a vitória. Tivemos erros, né? Tivemos erros, do mesmo jeito que em alguns momentos acertamos e conseguimos os nossos gols. Vitor Andrade da TV Globo fala sobre o próximo jogo, o jogo do líder contra o vice-líder. A expectativa desse próximo confronto? A gente tem uma semana para trabalhar, é um jogo também dificílimo, né? A gente vai começar a pensar nesse jogo a partir de amanhã, mas hoje a gente fala do vice-líder, mas hoje esse ponto que a gente acabou recuperando no final do jogo, né? Muito mais do que um ponto para a gente que nos coloca na liderança novamente do nosso grupo, foi o aspecto de frear uma possibilidade do adversário, né? Lembrando que eles iriam para 12 pontos com uma vitória e um jogo a menos, né? Eles têm um jogo ainda por fazer com o Imperatriz. Então, por pontos perdidos, você poderia considerar até o time deles o novo líder do grupo, né? Você imaginar que eles poderiam vencer o Imperatriz e terminar na liderança. Então foi importante a gente ter lutado até o final e ter recuperado pelo menos um ponto e ter freado uma reação do adversário que também tem qualidade e também vai brigar por classificação.